Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E hoje eu vou comentar o texto parcial, a minuta do texto que saiu em relação ao que vai ser votado amanhã, teoricamente vai ser votado amanhã, sobre o porte de arma dos atiradores, o porte de arma em geral, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Bom, eu vi uma opinião, especificamente do Fabrício Rebelo, no sentido de que ele entende haver um retrocesso nesse texto em relação ao porte do atirador. Por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento prevê o atirador tem direito ao porte, assim, vírgula, na forma do regulamento, certo? Então, teoricamente, bastaria um decreto para conceder o porte de arma, né? E, conforme o regulamento, seria feito, teria dado o porte de arma para o atirador, né? Como aconteceu no decreto 9.785, onde foi dado o porte, cumprido lá os requisitos do artigo 4º, que são os mesmos da posse, e teve acesso ao porte, tá? E ele entende que o texto é um retrocesso, porque ele diz que agora o texto prevê que, no caso do atirador, o porte é para quem tem 2 anos de CR, 2 armas, e daí isso gera uma restrição que antes não havia, etc, etc. Tá? Eu discordo que seja um retrocesso pelo seguinte motivo. Confrontando o texto da lei com a realidade, tá? A gente tem que, efetivamente, o porte do atirador existia? Existia. Podia ser exercido? Não. Nenhum atirador, desconheço qualquer caso de que um atirador tenha recebido porte de arma, mesmo pela via do mandado de segurança, com fundamento no artigo 6º. Os poucos atiradores que têm porte de arma, por serem atiradores, têm com base no artigo 10º, em relação ao risco que sofrem em razão da atividade, não pelo artigo 6º, inciso 9. Então a gente tem um confronto aí entre um direito virtual e um direito real, né? Considerando o direito virtual como direito virtual, né? Então o direito virtual é previsto no Estatuto do Desarmamento com o direito virtual previsto na minuta, que depende de ser aprovada ainda. Realmente há retrocesso. Agora, se essa minuta virar lei, aí a gente vai confrontar um direito virtual que vigorou durante 15 anos ou mais e ninguém pôde exercer, com um direito real menor, mas que qualquer um que cumpra os requisitos vai poder exercer, certo? Se você tiver mais de 2 anos de CR e 2 armas no acervo, você vai dar entrada lá na Polícia Federal por ser lei e o delegado vai ter que te deferir o pedido. Não vai ter o que fazer, certo? Não tem o que o delegado fazer para negar o teu pedido. Em contrapartida, o que a gente tinha no texto anterior era, vírgula, mediante regulamento. E o que impede, por exemplo, vamos dizer, então o Bolsonaro foi lá, fez um decreto e, por incrível que pareça, o decreto passou, né? Não foi contestado na Câmara, não foi contestado no Senado, saiu o porte de arma para o atirador. Ótimo. Vai lá você, atirador, dá entrada no seu pedido, o delegado senta em cima do seu pedido durante 8 meses, porque ele não concorda com o decreto, certo? E daí depois de 8 meses lá e defere o teu porte lá. Ótimo. Aí ganha a eleição de 2022 qualquer outro que não seja o Bolsonaro. Aí o cara altera o decreto, põe lá no decreto, agora, para ter porte de arma um atirador, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter aquele outro, precisa ter aquele outro. Condições ou exigências muito maiores do que essa prevista na lei. Precisa ser medalhista olímpico, porque atirador de verdade é só quem participa de competição, e só participa de competição quem venceu a competição. Então se não tiver 5 medalhas no peito, não tem porte. O que impede, por exemplo, o Dória de fazer um decreto assim? Absolutamente nada, certo? Então, rapidamente, comparando o direito virtual previsto no Estatuto do Desarmamento, que não pode ser exercido, porque depende de decreto, esse decreto foi tentado e o Senado derrubou, certo? Com um direito um pouco mais restrito, mas previsto em lei, eu entendo que há um avanço. É um grande avanço? Não. É um pequeno passo, certo? Mas é avanço? É. E eu comprovo que é um avanço matematicamente. Porque você veja bem, hoje em dia, quantos atiradores estão em condição de conseguir o porte de arma com fundamento no artigo 6º, inciso 9? Nenhum! Zero! Nenhum! Absolutamente nenhum! Tá? Os únicos que têm condição de pedir porte com base no artigo 6º, inciso 9, são os que eventualmente deram entrada no pedido de porte na vigência do decreto, certo? E estão recorrendo, entrando com mandado de segurança, pedindo que a lei aplicável ao seu direito seja o de quando deram entrada no pedido de porte. Só esses é que talvez consigam porte de arma com base no artigo 6º, inciso 9, com a legislação atual, certo? Todo o resto, quem não deu entrada no pedido, quem deu entrada no pedido faltando documento, quem está entrando com o pedido agora, ninguém tem porte e nem perspectiva de ter.
Agora, vamos colocar a regra lá prevista no projeto de lei. Quem que vai ter acesso a esse porte? Tá? Eu vou, tá? E eu conheço mais uma porção de gente que vai ter, porque tem CR há mais de 2 anos e tem mais de uma arma no acervo. Eu conheço também um monte de gente que tem CR há mais de 2 anos, mas tem só uma arma. Ah, então o cara não pode pedir porte? Pode. Compra lá um pistolão Rossi de R$700, bota no acervo e pede o porte. Entendeu? Não vejo grande dificuldade, não vejo grande problema. Ah, e seria melhor se fosse porte para todo mundo? Seria. É possível passar um porte para todo mundo? A gente já viu que não, certo? A gente já viu que não, porque isso foi feito via decreto, foi derrubado, certo? E aí vem um último adendo do vídeo, tá? Que é o seguinte: eu entendo que a estratégia é boa se efetivamente o acordo que foi feito estiver vigorando, certo? Então o que acontece? Qual que é a narrativa do governo? A narrativa do governo é: a gente retirou a urgência constitucional, certo? Disseram que era para votar outras matérias. Não era, tá? Porque não estava trancando a pauta. Eles retiraram a urgência constitucional para que essas alterações pudessem ser feitas, porque, segundo consta, foi isso que o Rodrigo Maia, e até onde eu sei, o Davi Alcolumbre também, concordaram em votar. Tá? A gente está tendo déjà vu, porque isso daí já foi, essa historinha já foi contada antes, certo? Então, teoricamente, esse é o texto que se concordou em votar e passar. Ah, é esse texto que passa. Então, essa história parece verdade, porque no dia seguinte, eu não tinha nem terminado de editar o vídeo falando mal do Bolsonaro, eles já tinham votado a urgência regimental. Que, Bolsonaro, se você estiver vendo esse vídeo, entenda, não é a mesma coisa que urgência constitucional. O major não sei o que aí, que falou pra você que tá tudo certo e tal, mentira dele, o carequinha aí, no final da live, que falou pra você, não, a gente já votou, já a urgência já tá de volta. Não é a mesma coisa, tá? Veja bem essa tua assessoria, porque essa tua assessoria, né, ou tá te enganando, tá? Ou não sabe o que tá fazendo. Não é a mesma coisa. Mas disseram, não, vamos retirar, altera o texto, vota uma urgência regimental. A urgência regimental realmente foi votada, né? Votação simbólica, passou, tá em urgência regimental. Só que hoje já vi coisa ruim, entendeu? Já vi ali uma entrevista do Maia falou assim: ah, então vai votar o texto amanhã? É, porque tem que ver a reação, porque pode ser que a gente só leia o texto amanhã e daí vote na quarta, e se não der pra votar na quarta, a gente vota na terça. Aí a coisa muda de figura, tá? Eu diria o seguinte pro Bolsonaro: se ele me permite fazer uma assessoria grátis com uma qualidade infinitamente maior do que a assessoria paga que ele tá tendo lá, tá? Bolsonaro, se você mandar esse texto e mesmo com esse recuo não passar, ou tiver mimimi, eu te diria o seguinte, Bolsonaro: abandona essa história, tá? Para esse ano, certo? Admite que perdeu, certo? Admite que perdeu, admite que não tem poder político para votar, certo? E daí, ano que vem, depois de aprovada a reforma da Previdência, né, começando com um orçamento novo, né, a gente sabe, o governo não trabalha com dinheiro de verdade, o governo trabalha com dinheiro virtual, dinheiro chutado, né? Então, como o orçamento do ano que vem vai estar bem menos estragado, né? Aí ano que vem você retoma essa discussão, manda via urgência constitucional e estuda o que significa urgência constitucional e mantém a urgência constitucional até o troço ser votado, aprovado ou votado e não aprovado, tá? Não seja enganado novamente, porque assim, pra mim ficou claro na live que o presidente foi enganado, certo? Ele acha realmente, pelo que apareceu na live, que urgência constitucional é a mesma coisa que urgência regimental. Eu não sei se ele tá sabendo que teve alteração de texto, entendeu? Parece que realmente essa coisa do direito às armas, ele largou na mão dos assessores, os assessores estão cuidando, e aí Bolsonaro lhe alerta: estão cuidando mal cuidado e estão fazendo cagada, certo? E é a tua conta que paga. Tá? Então, não adianta vir com história de que porque meteram o pau em mim e já está tudo resolvido. Não tem nada resolvido e sim, fez cagada. Tá? Fez cagada e não foi pouca. Tá? Então, em resumo, o que a gente tem? Amanhã a gente vai descobrir se realmente houve uma troca favorável ou se isso daí está sendo feito de forma amadora, né? E efetivamente vai passar de forma sofrida na Câmara. E aí a minha hipótese é a seguinte: se passar rápido na Câmara, né, uma votação lá, o PT dá o showzinho dele, o pessoal dá o showzinho dele, o pessoal da rede dá o showzinho deles, mas no final é votado e aprovado sem muita alteração, aí eu acredito que encaminhando para o Senado passe. Se acontecer isso que o Maia falou, de não, que a gente tem que ver, que a gente só vai conseguir ler na terça, e daí vai ter que votar na quarta e votar só na terça, aí eu digo para vocês: esqueça
esqueçam, tá? Esse negócio de porte não vai sair esse ano, vai encaminhar para o Senado, não vai ter andamento, certo? Assim que o Bolsonaro vetar lá o projeto de abuso de autoridade, o negócio do porte de arma é enterrado em definitivo no Senado, tá? E daí a única estratégia é que realmente o Bolsonaro reencaminhe aí um projeto em janeiro do ano que vem com aí urgência constitucional, sabendo o que é urgência constitucional e evitando de largar na mão aí dos assessores, dos deputados, dos líderes aí, que é um bando incompetente, não sabe o que estão fazendo, só estão fazendo cagada, tá? Então, gente, em relação à votação de amanhã, é isso que eu tinha para dizer, certo? O texto não é o melhor, mas teve vários avanços. As críticas que eu fiz ao Estatuto dos Sindicalistas do Tiro, por coincidência ou por crítica mesmo, foram vistas e foram acatadas, houve várias correções, tá? É um texto que dá acesso ao porte de arma para o atirador. Não é o texto ideal, mas é um pequeno avanço na direção do acesso às armas, tá? Então, era isso o que eu tinha para comentar. Peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.